Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre anatomia do sistema urinário e eu vou começar falando sobre alguns aspectos gerais desse sistema. Então eu vou aqui abrir a apresentação. Muito bem, quanto às funções gerais desse sistema, ele está envolvido na eliminação de resíduos tóxicos, no equilíbrio hidroeletrolítico, na regulação da pressão arterial e na secreção de algumas substâncias, algumas delas nós consideramos hormônios, que estão envolvidos em vários aspectos, inclusive da regulação da própria pressão arterial. Tá? Então a ideia desse sistema é que ele vai remover os catabólitos gerados pelo organismo, eles serão filtrados nesse sistema e devidamente descartados. Essa que é a ideia geral. E do ponto de vista anatômico, nós temos basicamente duas porções. Uma porção que é formadora de uma substância chamada de urina. A urina é o produto da filtração e processamento de um filtrado do sangue. Tá? Então lá, então essa urina é formada e isso acontece a partir dos rins, que estão aqui representados por essas ovais aqui, né? Uma representação estilizada. E nós vamos ver em maiores detalhes a anatomia do rim. As porções excretoras, elas são dutos ou são reservatórios que vão conduzir a urina recém-formada pelos rins para o meio externo ao corpo. Tá? Então aqui a gente tem a representação também estilizada dessas porções excretoras que nós vamos entrar em detalhes durante a aula. Tá? Mas a divisão anatômica mais básica é em porção formadora, aí no caso formadora de urina, e porção excretora de urina. Muito bem. Então a parte formadora são os rins, e a parte da excreção é feita pelos ureteres, que são dutos que nós vamos estudar, pela bexiga urinária que armazena a urina, até ela ser devidamente eliminada para o exterior do corpo via um outro duto chamado de uretra. Aqui apenas para dar uma referência sobre a capacidade filtrante dos rins. O débito cardíaco aproximado de um indivíduo sexo masculino, aproximadamente 70 e tantos quilos, é de aproximadamente 5 litros por minuto, tá? Débito cardíaco. Então, o coração bombeia aproximadamente 5 litros a cada minuto de funcionamento. Tá? Destes 5 litros, aproximadamente 1,2 litros são destinados aos rins. Tá? Então, é uma grande fração do débito cardíaco que se destina aos rins. Então, os rins, eles vão receber aproximadamente 1,2 litros por minuto. E isso não tem relação, uma pequena fração desse sangue é para a nutrição do próprio rim, mas uma grande parte desse volume de sangue, ele se destina ao rim para ser filtrado. Então aqui nós estamos chamando de sangue aferente, né? Então é o sangue que adentra ao rim, ele é filtrado e depois a gente tem um sangue que sai do rim. Então nesse processo todo, existe a formação de um fluido chamado urina, que vai ter
os catabólitos, como eu já falei para vocês, né, substâncias tóxicas concentradas aí nessa substância, nesse líquido chamado de urina. Tá? Isso. Então, se a gente for fazer uma conta aproximada, 1,2 litros por minuto vai dar 1.700 litros por dia. É muito volume filtrado, tá? De sangue. Então, ele filtra grande parte do líquido filtrado é reabsorvido no sangue que sai, eferente, que sai do rim. E a gente tem a produção da urina que, em condições normais, em que a gente está consumindo uma quantidade normal de água, não estamos em estresse hídrico, então não estamos muito desidratados, a gente pode pensar tranquilamente em mais ou menos 1 litro de urina por dia, né? Então, de todo esse sangue que é filtrado e da grande produção de um filtrado renal, né, que depois grande parte é reabsorvido, a gente tem mais ou menos 1 litro aí de urina numa condição sem estresse hídrico. Então existe um fino balanço aí entre o sangue o líquido que entra no rim e o que sai do rim, tá? Isso é finamente regulado e na fisiologia vocês vão aprender quais são os processos, né, no organismo que regulam isso. Bom, os rins, eles estão localizados na região retroperitoneal. Tá? Aqui nessa figura embaixo, vocês têm uma representação de um corte transversal, mais ou menos na região lombar, onde a gente tem aqui os rins cortados. Perceba que aqui é a coluna vertebral, tá? E mais à frente a gente tem a região do peritônio. Então os rins estão localizados atrás do peritônio, muito posteriormente, e estão realmente adjacentes à própria coluna vertebral. Nessa outra figura da direita, numa vista anterior, num desenho, né, onde foram removidas aqui a parede abdominal, intestinos, estômago, fígado, né? Então a gente vai removendo essas estruturas e vendo cada vez mais as estruturas posteriores. Até onde a gente chega aqui no rim, veja, o rim também está muito próximo, adjacente à aorta descendente e à veia cava, né? E está alojado num recesso, né? A gente chama esses recessos onde os rins estão localizados de fossas lombares. Exato. Então, essas áreas que são um pouco mais aprofundadas na parede posterior, né, abdominal, recebe o nome de fossas lombares e é onde fica localizado os nossos rins. Aqui numa vista posterior a gente percebe quão dorsal é a localização dos rins. Quando a gente tem nesse desenho aqui a representação da remoção da pele, da região dorsal, aí nós temos uma musculatura que é removida, que é o eretor da espinha, né? Logo depois disso, se remover alguns músculos, a gente já enxerga o rim. Inclusive, esse acesso dorsal é o acesso realizado para fazer cirurgias renais. Tá? Então, bem posterior. E os rins, eles estão envoltos por uma cápsula fibrosa, que está sendo mostrada aqui na figura da direita,
representada aqui, ela cortada e puxada, né? Uma pinça, ela é uma membrana fibrosa fina, mas extremamente resistente. Então ela tem a utilidade de dar proteção contra choques, né? E conter o parênquima, né? O parênquima renal, que é bastante delicado. E nós temos também a cápsula renal adiposa. Essa cápsula renal adiposa, ela pode ser apreciada aqui embaixo nessa figura de baixo na esquerda, né? Primeiramente, então que representa um corte transversal, a gente vê aqui um rim, né? Cortado, e veja que ele é todo preenchido ao seu entorno com um tecido adiposo branco, né? Que é representado com cor amarelada, né? Tecido gorduroso, tá? Agora, observe que não é só em torno dos rins, né? Você tem o preenchimento dos espaços também em torno da veia cava, da artéria aorta e assim por diante, né? Então, todos esses espaços aqui estão preenchidos por tecido gorduroso e a função deles é dar realmente estabilidade para esses órgãos, essas estruturas na cavidade abdominal, tá? Aí segue então também a lógica, né, do tecido adiposo, que ele também é um tecido conjuntivo, e a função do tecido conjuntivo é de dar sustentação no corpo, né, uma das funções, né? Tá bom? Então, nesse sentido, esse tecido adiposo que está aí, ele realmente tem essa função de estabilização. O rim, ele tem duas faces, uma anterior, posterior, do outro lado, né, evidentemente. Ele tem uma borda medial e uma borda lateral. Ele tem um polo superior e um polo inferior. Estou apontando com a setinha, né? E ele possui uma estrutura denominada de hilo renal, tá? Que está mostrado aqui também nesse desenho. O hilo, de uma maneira genérica, é um local onde você tem a conexão do órgão com outras estruturas, e a gente, via de regra, fala de artéria, veia, nervos, vasos linfáticos e alguma estrutura específica daquele órgão. Tá? Então, muitos órgãos têm essa formação em hilo, né? E o rim não é exceção, ele tem também o seu hilo. O que a gente encontra no hilo renal? Uma veia renal, uma artéria renal, em vermelho aqui, encontra um elemento chamado de pelve ureter, que é esse que está aqui meio marronzado aqui. Tá? A gente vai vê-lo com mais detalhes. Vasos linfáticos, que não aparecem aqui nesse desenho, e nervos, que também não estão aparecendo aqui nesse desenho. Tá? Então, esse é o hilo renal. Agora, nessa figura aqui da direita, deixa eu puxar essa tela para cá. A figura da direita, ela mostra, bom, é um desenho, né, mostrando o rim cortado parcialmente, né, de maneira que a gente, dissecado parcialmente, de maneira que a gente pode ver melhor o seu interior. Tá? Então, vamos falar primeiro do conceito de seio renal, que está aqui em cima. Ele é um recesso, tá? Então é uma cavidade mesmo, ocupado pelo hilo renal. Então, a artéria renal, a veia renal, tudo aquilo que eu falei do hilo renal também está trafegando por esse recesso que a gente chama de seio renal. Tá? Então, o seio renal
em outras palavras, é o espaço que está sendo formado aqui, tá? Então, dentro desse espaço tem várias estruturas, e o que está sendo ressaltado nesse desenho é a presença da pelve renal, tá? Que está representado nesses tons aqui acastanhados claros, né? Toda essa estrutura que eu estou apontando aqui, tá? A pelve renal, pelve vem do grego, que quer dizer bacia, né? A pelve renal é uma dilatação tubular, tá bom? Que vai ser responsável, pessoal, pela coleta da urina que é constantemente formada pelos rins. Então, essa urina vai caindo aqui nessas estruturas tubulares, relativamente dilatadas, tá? Que vão confluindo para um ducto que está logo aqui embaixo. Então, essa é a pelve renal, certo? A pelve renal, ela é formada pelos cálices menores, estou apontando aqui onde está escrito aqui, cálices menores. Então, eu vou mostrar aqui na figura da direita onde que estão esses cálices menores. Então, aqui tem um deles, tá? Certo? Outro aqui. Outro aqui. Estou apontando um outro que não está totalmente cortado no desenho. Outro aqui. Outro e esse aqui também, tá? Então, esses são os cálices menores. Eles vão ser os primeiros a receber a urina que vai sendo depositada aqui a partir desses ápices que eu já vou comentar o que eles são. Tá? Dos cálices menores, a urina vai confluindo para cálices maiores. Aqui tem um cálice maior, outro cálice maior, outro cálice maior. Tá? E aí então a urina vai se destinar para esse duto que tem aqui. Ok. Nessa outra figura aqui da esquerda embaixo, a gente tem a representação de um corte transversal. Aqui é o rim, o parênquima renal. Aí você vê que o parênquima renal ele realmente tem uma área do rim aqui que é um recesso, uma espécie de cavidade, que está representada em S aqui, que é o nosso seio renal. Tá? A pelve renal, né, que tem todos essas estruturas, né, desde cálices menores para cálice maior e confluindo então para esse duto. Eu já vou adiantando aqui, esse duto se chama ureter, tá? Ureter. Ele tem esse formato aqui mostrado na figura de cima, que ele pode ter variação anatômica, tá? Então, nesse caso aqui da versão da esquerda, no desenho de cima, você tem vários cálices menores, os cálices maiores não são tão dilatados assim, tendo então estruturas menos dilatadas, né? E na figura da direita, no desenho da direita, a gente tem uma pelve bem mais dilatada, tá? E aqui embaixo vocês também percebem aqui várias configurações para a pelve. Isso tem importância clínica, tá, pessoal? Porque dependendo da anatomia desses cálices, você pode ter propensão a acúmulo de urina nessas regiões mais estreitadas e dependendo de características metabólicas do indivíduo, você pode ter o acúmulo de sais, né? Porque tem muita concentração de sais na urina. Então, esses sais podem se precipitar
e podem formar cálculos renais, né? Os famosos cálculos renais, que são, de fato, pedras que se formam a partir da precipitação desses sais que estão na urina, tá? E isso tem uma consequência, pode ter consequências clínicas graves. Se você bloquear um desses cálices, você passa a criar uma pressão em toda aquela região do rim que está produzindo urina ali, né? E isso pode gerar uma complicação renal muito grande, tá? Nessa imagem aqui que nós estamos vendo, é uma imagem radiográfica, né? Com aplicação de contraste. E a gente vê aqui claramente a pelve renal, né? Essa pelve renal aqui está bem da direita, né? Da nossa direita, na imagem está bem típica, né? Da esquerda nem tanto, não, o ângulo não foi tão favorável, mas nessa daqui, do lado esquerdo do paciente e do lado direito da imagem, nós temos uma pelve muito bem clara. E dá para ver também o ureter, né, que vai, então, conduzindo a urina no sentido caudal, né, e veja como é comprida esse ureter, muito comprido. E vai descendo, descendo, a urina vai indo cada vez mais no sentido caudal, até encontrar um reservatório aqui, que está no contraste aqui, né, está extremamente positivo, né, que é a nossa bexiga urinária. Tá? Então, a urina vai sendo produzida, ela vai sendo continuamente despejada na pelve renal. A pelve renal recebe esse material, essa urina, ela vai se deslocando constantemente para a bexiga, vai enchendo a bexiga, e depois de um determinado momento essa bexiga desenvolve reflexos para fazer a excreção mesmo da urina. Algumas características importantes do parênquima renal, que elas vão ajudar bastante vocês nas aulas de histologia e de fisiologia também. Então, quando a gente observa o parênquima renal, isso pode ser visto a olho nu, né? Algumas coisas chamam a atenção. Então, nós temos, primeiramente, o córtex renal, que é essa área mais externa que eu estou apontando aqui, tá? Que a gente observa num rim quando ele é cortado. Nós temos as colunas renais, que são projeções desse material, desse parênquima, que está predominantemente na região cortical, e eles avançam internamente, tá? Então, eu estou apontando uma coluna renal aqui, outra coluna renal aqui, outra coluna renal aqui, assim por diante. Tá? E nós temos também uma região mais interna desse parênquima renal, que nós chamamos de medula renal. Tá? Então, a medula renal é aquele parênquima, né, que está mais em contato com a pelve, que está dentro do seio renal, como eu já falei para vocês. Bom, na medula renal nós temos uma entidade importante chamada de pirâmide renal. Tá? Eu vou apontar aqui uma pirâmide renal, aqui está uma delas. Aqui tem outra, outra, e assim por diante. Outra aqui, outra aparece aqui nesse corte, aqui aparece a outra. Né? Tá bom? Perceba que as pirâmides renais, todas elas vão ter o seu ápice voltado para um cálice menor. Tá? Todas elas. Todas elas têm essa característica. E nesse ápice da pirâmide renal, nós temos, na verdade,
um orifício chamado de, e uma pequena dilatação, né, do entorno, que nós chamamos de papila renal. Tá bom? Então, a papila renal, ela é o ponto aqui nessa pirâmide, aonde a urina vai sendo despejada no cálice menor. Tá? É através da papila renal, que está no ápice da pirâmide renal, repetindo, que conduz, né, que despeja, então, a urina que acabou de ser formada no cálice menor. Ok? A gente vai tentando esclarecer um pouco mais essa questão. As papilas renais aqui eu estava falando das papilas renais. Então, aqui tem uma papila renal. Voltando aqui nas papilas renais, então aqui você está vendo a papila renal, uma papila renal que tem um vértice único, né, um ápice único, com ósteos, né, e por aqui que vai então se sair a urina recém-formada. Tem outras possibilidades para essas papilas, elas podem ser duplas ou triplas, mas o mais frequente realmente é esse formato aqui nesse desenho aqui da esquerda, no canto superior esquerdo mesmo. Esse tipo de coisa é muito difícil de observar a olho nu, tem que ser com uma lupa mesmo. Então, normalmente, a gente acaba não vendo. Isso numa prática, né, típica, né? Bom, mas esse é o formato das papilas. Agora vamos falar um pouco sobre a morfologia da unidade de filtração e processamento do rim, chamado de néfron. Não é nossa ideia aqui falar de microscopia, de coisas microscópicas, mas eu acho que é importante colocar o néfron aqui em contexto para que vocês entendam aquelas estruturas anatômicas que eu acabei de mencionar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem o corpúsculo renal, tá? Primeira coisa que eu estou colocando aqui. O corpúsculo renal é formado pelo glomérulo, que é uma malha, né, esférica de capilares, bastante permeáveis, que são envoltos por uma cápsula chamada de cápsula glomerular. Então, a turma da histologia vai trabalhar bem isso com vocês, mas então esse corpúsculo renal ele pode ser visto nesse esquema aqui na direita, né, no desenho da direita, um aqui, outro aqui, tá certo? Então, existe grande quantidade desses corpúsculos na região do córtex renal, que está sendo representado por essa faixa mais clara aqui em cima. Tá? E, bom, do corpúsculo renal seguem então o sangue é filtrado, o filtrado é despejado na cápsula glomerular e a cápsula glomerular está conectada com túbulos. E primeiramente o túbulo contorcido proximal, que é esse representado aqui nesse corpúsculo e aqui nesse outro corpúsculo. Tá? Então, o túbulo contorcido proximal, o filtrado glomerular, então, vai passando por aqui. Isso também tem bastante na região do córtex. E aí ele vai seguindo aqui o caminho dele, contorcido, né? Até que ele se transforma num túbulo muito mais reto e que mergulha profundamente na medula renal, como eu estou mostrando aqui,
Esse em particular é bem profundo, ele vai lá próximo do ápice da pirâmide renal, tá? E aí ele retorna. Esse túbulo recebe o nome de alça, alça de Henle, né? Logo depois da alça de Henle, a gente tem o ramo ascendente. Perdão, a alça de Henle tem o ramo descendente, o ramo ascendente. E depois a gente entra em um outro túbulo contorcido, que é o contorcido distal, está representado aqui em vermelho. E aí ele vai desembocar no tubo coletor, que por sua vez vai desembocar no ducto papilar, que é esse aqui. E aí a gente tem a saída da urina aqui por um daqueles ósteos na papila, como eu acabei de falar para vocês no slide anterior, tá bom? Então, em linhas gerais, a gente tem a região do néfron formada pelo corpúsculo renal e contorcidos, mais na região cortical, e as alças de Henle mergulhando na medula renal em graus diferentes. Aqui tem os detalhes do corpúsculo renal, né? Então ele tem esse glomérulo, né? Que é esse conjunto aqui de capilares fenestrados, né? Bastante permeáveis. Aqui aqui é a nossa arteríola aferente, com sangue chegando. O sangue vai perdendo líquido, então, para a cápsula glomerular, que está aqui representada, e aí isso já vai caminhando para o contorcido proximal. Tá? Isso, então aqui nessa figura, aqui da esquerda, né, ele está tentando mostrar o desenho do néfron. Evidentemente a gente não consegue ver o néfron desse jeito, isso aqui é esquemático, né? Ele é microscópico, mas mostrando a região da cápsula do corpúsculo renal, né, com o glomérulo, contorcido proximal, alça de Henle, contorcido distal e dutos coletores até a urina, então, sair aqui pela papila. Muito bem. Não é o objetivo da nossa aula, mas isso daqui é uma microscopia eletrônica, é uma fotomicrografia, né? Obtida através de microscopia eletrônica de varredura, onde a gente tem aqui um corpúsculo renal e o glomérulo aparecendo aqui, né, em G, né? E aqui um outro corpúsculo renal, que o glomérulo acabou saindo, e aqui a gente tem o acesso para o contorcido proximal. Muito bem, quantos glomérulos existem em um rim? Aproximadamente 1 milhão, tá? É para dar uma base, isso varia, claro, mas aproximadamente 1 milhão. Muito bem, e a gente tem os glomérulos que são tipicamente corticais, que é mais ou menos aqueles que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então aqui nesse outro desenho aqui vou mostrar vários deles aqui, um aqui, outro, assim por diante, né? Tá? E você também tem aqueles corpúsculos renais, né? Que eles têm uma disposição mais aprofundada, mais em direção à medula, que estão sendo mostrados aqui. Tá bom? Deixa eu retornar aqui, sem entrar em muitos detalhes, né? Mas existe um gradiente de sais, especialmente ureia aqui nessa região medular, muito grande. Então, quando o filtrado glomerular ele mergulha, aqui ele entra na alça de Henle, na ramo descendente, ele vai mergulhando aqui, quanto mais ele vai para
para a região medular profunda, mais reabsorção de líquido vai ocorrendo, por causa da força osmótica produzida principalmente pela ureia, né? Então, néfrons que têm alças de Henle desse tipo aqui permitem grande reabsorção do fluido, né, do filtrado glomerular. Tá? Então, isso ajuda a concentrar a urina. E esses glomérulos, esses néfrons mais curtos, que têm alça de Henle, que mergulha menos na medula, eles vão reabsorver menos fluido e vão produzir uma urina mais diluída. Bom, em seres humanos, né, quer dizer, nós temos uma relativa plenitude, né, de acesso à água. Então a gente tem um rim que tem um mix, né, um misturado desses tipos de néfron. Né? Então a gente tem uma capacidade razoável de ter uma urina concentrada, mas está longe de ser um rim adaptado para situações de extrema desidratação. Tá? Um exemplo de extrema desidratação é esse animal aqui, esse camundongozinho do deserto, né? Ele não está morto aqui, né? Ele está vivo, parece empalhado, mas ele está vivinho, né? E ele é um animal que concentra tanto a sua urina, que a urina, na verdade, ela é uma espécie de gelzinho que vai saindo bem devagar. Tamanha concentração que tem, então a pouca quantidade de água que esse animal excreta. Tá? Tanto é que ele nem precisa consumir água diretamente, ele obtém a água que ele precisa do alimento que ele consome, e a concentração de ureia na medula renal desse animal é extremamente alta. Tá? Então, esse é um exemplo extremo na natureza de um animal que ele faz a reciclagem, né, o turnover de água que ele faz, ele faz um nível de conservação extremo. Tá? Perde o mínimo possível de água, porque o ambiente é muito escasso em água. A irrigação dos rins é feita pelas artérias renais e a drenagem é feita pelas veias renais. Então é muito tranquilo. A artéria renal e a veia renal, elas são... Bom, a veia renal é tributária da veia cava e a artéria renal é ramo da própria aorta descendente. Tá? O que aumenta a complexidade é quando essa artéria, né, ela penetra no rim e aí ela vai derivar para uma rede bem complexa de artérias menores e arteríolas. Então é isso que vai acontecendo. Olha, a gente tem aqui embaixo uma representação linear, né, mostrando a aorta, tá, ramificando para a artéria renal, que está mostrado aqui em cima esquematicamente, tá? Depois ela vai ramificar em artérias interlobares que vão se destinar aos lobos do rim. Então isso também traz o conceito importante de que o rim ele é um órgão segmentado, tá? Formado por lobos. Isso tem importância clínica grande, porque nesse tipo de órgão você tem, os lobos têm uma relativa independência do ponto de vista da vascularização, inervação e drenagem. Né? Então um cirurgião, por exemplo, ele pode, se necessário, ele fazer uma remoção de um lobo cirurgicamente e o resto do órgão tem condições de trabalhar de maneira relativamente funcional. Tá? Exemplo de um órgão que não é segmentado é o coração. Né? O coração não tem lobos, então
se existe o dano cardíaco numa região, ele pode afetar uma grande parte do coração. Mas eu estava falando das artérias interlobares, aqui tem uma delas, tá? Artéria interlobar. E a artéria interlobar, ela deriva para a artéria arqueada, que vai, então, gerar pequenos ramos, que são as artérias interlobulares, que são essa árvore aqui, né, que está sendo mostrada aqui a partir da artéria arqueada. Tá? As artérias interlobulares, elas vão ramificar para as arteríolas aferentes, que são aquelas que eu mostrei para vocês, que vão dar acesso nos corpúsculos renais para fazer a filtração. Tá? Isso está sendo representado aqui de maneira linear pelo glomérulo, aqui embaixo. Aí o sangue é filtrado e ele sai do corpúsculo renal pela arteríola eferente. Aí ele vai se ramificar em capilares, chamados de peritubulares. Esses capilares são interessantes porque eles vão envolver esse sistema tubular do néfron. Tá? Então, quando um fluido é reabsorvido, ele vai ter a oportunidade de adentrar esses capilares peritubulares. Tá? Esses capilares derivam, né, para a veia interlobular, daí a mesma ideia aqui, né, está representada em azul, veia arqueada, veia interlobar, veia renal, e aí para a veia cava inferior. Tá? Esse é o sistema que permite tanta filtração assim. Você tem mais ou menos, então, 1 milhão de unidades como essa por rim, e isso permite toda aquela filtração que eu comentei no começo da aula, lá 1.700 litros por minuto, é um chute, né? uma coisa aproximada, mas é mais ou menos aquilo mesmo, por dia. Né? Tá bom? Aqui a gente consegue ver esse sistema vascular, né, com mais precisão. Olha, aqui é a artéria interlobular, né, derivou para uma arteríola aferente, fez a filtração, arteríola eferente. Aqui você tem os capilares, né, aquela rede de capilares peritubulares, estão passando aqui, e garantindo que todo o líquido reabsorvido ele vai adentrar, né? Então os capilares vai ser devolvido para o compartimento vascular, certo? Então todo esse sistema tubular está exposto a esses capilares, e depois isso tudo vai derivando para pequenas veias que vão confluir para veias maiores, e isso vai então para fora do rim, via veia renal. Muito bem. Aqui não há necessidade de memorizar isso, né? Mas aqui mostra esquematicamente os lobos renais. Tá? Então, como eu já falei para vocês, é um órgão segmentado com importância clínica. Existe uma inervação importante dos rins, ela é autonômica, evidentemente, né? Sistema nervoso autônomo, através de um plexo chamado de plexo renal. Existe, então, fibras, né, autonômicas, simpáticas e parasimpáticas que acessam o rim. Isso tem um papel muito importante na resposta renal, liberação de hormônios. Na fisiologia isso vai ser bem discutido com vocês. Tá? O nervo responsável por essa inervação é o nervo esplâncnico superior. Bom, saindo do rim, indo para os ureteres, tá? Então, os ureteres, como a gente já viu numa imagem, aquela imagem radiográfica com contraste lá que eu mostrei para vocês, é um duto, né, muito longo. Uma estrutura tubular extremamente longa,
e ela vai ter uma porção abdominal que vai passar por toda a região do abdômen, evidentemente, né? Ele é um túbulo que vai passar muito posteriorizado, porque os rins são posteriores. Então aqui está sendo mostrado no desenho aqui da direita, né? A parte abdominal, né? A porção abdominal desse ureter aqui, do outro ureter aqui. Tá? Quando esse ureter se flexiona para ultrapassar a artéria ilíaca, ele faz uma curvatura e a partir dessa curvatura a gente tem o segmento pélvico desse ureter. Então aqui a gente já chama de segmento pélvico. E aí esse ureter ele vai fazer contato com a bexiga urinária que está mostrada aqui. Então na bexiga urinária existe a perfuração da parede, né, da bexiga urinária, e essa parte ela é chamada intramural. Essa parte intramural a gente consegue visualizar aqui nesse desenho de baixo, onde você tem o ureter vindo aqui, aí você veja que ele está estreitado, mas aqui passando pela parede da bexiga urinária, e aqui já é a cavidade, a luz da bexiga urinária desse lado aqui. Tá? Então é isso, são esses três momentos, esses três segmentos, e o que é interessante comentar aqui é que essa parte aqui que é da transição entre a porção abdominal e a porção pélvica dos ureteres, ele tem uma possibilidade de também estabilizar um cálculo renal, tá? Então, um cálculo, isso acontece bastante, né? Se ele não é muito grande, ele é produzido, né, aqui na pelve, mas a pelve é larga o suficiente, ele entra no ureter, vai descendo, descendo, aí quando ele chega nessa flexão aqui, ele fica bloqueado, bloqueia. Tá? Isso tem consequências clínicas, tá? Então esse é um ponto de possibilidade de acúmulo de um cálculo renal, e também a porção intramural é um outro ponto por conta do estreitamento que existe aqui antes de dar acesso na luz da bexiga. Tá bom? Irrigação é feita pelos ramos da artéria renal, tá? É interessante comentar, né? Isso não é uma coisa exatamente anatômica, né? Mas a camada muscular dos ureteres é extremamente desenvolvida, tá? Ele possui feixes de músculo liso em forma de espiralada, como está sendo mostrado nesse desenho aqui, né? E isso vai garantir uma constricção muito potente desse duto, né? Esse túbulo. Ao mesmo tempo, ele tem alguns feixes que são longitudinais. Então, a combinação da contração desses feixes espiralados e longitudinais vão dar um poder de peristalse, né? De um poder peristáltico bastante grande para esse túbulo. Então, mesmo que você, por exemplo, ficar de ponta cabeça, a urina vai sair do rim e ela vai se destinar à bexiga urinária. Vamos falar um pouco de bexiga agora, né? Então, a bexiga ela é uma estrutura oca, tá? Que vai conter a urina que é proveniente dos ureteres. Ela tem uma base, um corpo, que é uma área mais dilatada, e um ápice. Tá? Aqui a gente tem uma vista do lado direito aqui nesse desenho, uma vista frontal, né? E aqui aqui é mais ou menos nessa região aqui, ó, a região do osso do pubis, e logo atrás do osso do pubis a gente tem a bexiga urinária aqui. Tá? Aqui numa visão mais superior, em que através de um
uma pinça, né, um gancho, a bexiga urinária foi tracionada aqui para a gente entender melhor a relação entre a bexiga urinária e o osso do púbis que está aqui, mais anteriorizado. Tá? Então, normalmente a bexiga urinária aqui ela está realmente encostada aqui, tá? Adjacente ao osso do púbis. Existem diferenças, né? Quando a gente compara os gêneros. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem um desenho que representa um corte sagital de uma mulher. Desse lado aqui é anterior, tá? Desse outro lado é posterior. Então, indo de anterior para posterior, a gente tem aqui, bom, a pele, tem um tecido gorduroso aqui, a musculatura, né, que está inserida no pubis. Isso aqui é um corte do osso do pubis. Um pouquinho só, por favor. Voltando aqui, estávamos no osso do pubis, né? Então, musculatura aqui abdominal inserida no osso do pubis. E logo atrás a gente tem a bexiga urinária aqui. No caso da mulher, imediatamente posterior à bexiga, nós temos o útero, mostrado aqui. E posterior ao útero, nós temos aqui o reto, e o intestino grosso aqui. Tá? Do lado direito, aqui nessa figura, tem uma anatomia um pouco diferente. Então veja que no homem você tem aqui o osso do pubis, tá? Então a bexiga ela tende a ser maior, até porque ela tem mais espaço, porque não há útero, tá? E logo atrás da bexiga urinária a gente tem aqui ânus reto, né, e intestino grosso aqui, né? Colo ascendente. Desculpa, colo descendente. Muito bem. Ainda com relação a diferenças entre gêneros, né, aqui do lado esquerdo a gente tem uma mulher, né, representação num desenho de uma mulher, a bexiga urinária está cortada. Então veja o que acontece com a uretra, né? Não os ureteres. Agora nós estamos falando do ducto, né? do túbulo que conduz a urina da bexiga urinária para fora do corpo, tá? A uretra. Então veja que a uretra feminina, ela é bem mais larga, tá? Um calibre bem maior do que a masculina aqui do lado direito. E ela é bem mais curta. Então aqui é o trajeto inteiro da uretra feminina. Enquanto que aqui a gente tem essa uretra mais menos calibrosa, né, mais estreitada, ela, além do que tem aí o trajeto pelo pênis até atingir o exterior, tá? Então há essa diferença também. Numa bexiga típica, a gente tem então uma estrutura chamada de trígono vesical. Trígono, né? Tri são três, né? Então é um trígono, né? A gente teria aí três ápices três vértices nessa estrutura, né? Então um é formado aqui pelo ósteo ureteral, tá certo? Um ósteo ureteral aqui. Então esse ósteo tem contato direto com o ureter. Aqui outro ósteo ureteral. E aqui o nosso ósteo uretral. Tá? Então essa região aqui formada entre esses três pontos é chamada de trígono vesical. Tá? Ela tem importância clínica, não vamos entrar aqui em detalhes, mas
quando é feito um exame endoscópico, o médico ele analisa, uma das coisas que ele analisa é o estado que está o trígono vesical, ele dá várias indicações do estado da bexiga, do que e de outras questões clínicas aí, né? Tá? Então é o trígono vesical ou também chamado de trígono da bexiga. Outra coisa interessante na bexiga é a musculatura, tá? Ela, evidentemente, trata-se de uma musculatura lisa, né? E um músculo liso importante é o músculo detrusor da bexiga. Esse músculo detrusor, ele está representado aqui na direita. Ele é uma rede de feixes de músculo liso, tá? Que vão, quando contraídos, vão diminuir a luz da bexiga urinária, vão aumentar a pressão dentro da bexiga urinária e isso vai provocar a expulsão da urina da bexiga em direção à uretra, tá? Então, esse é o papel do músculo detrusor da bexiga. E nós temos o músculo esfíncter da bexiga, que está representado aqui embaixo. Aqui nesse desenho a gente tem a uretra cortada transversalmente, tá? E esses feixes de músculo liso que envolvem a uretra na parede da bexiga, tá? E quando contraídos eles vão manter fechada a passagem pela uretra. Tá? Então são dois músculos que são antagônicos. Tá? Sem entrar em detalhes, porque isso é uma coisa bem do campo da fisiologia, mas então quando a bexiga está vazia, então o tônus, né, o músculo esfíncter da bexiga, ele está ativo, né, fazendo o fechamento da uretra aqui, e o detrusor ele está relaxado. Tá? Isso vai permitindo o enchimento da bexiga. Depois de um certo momento, a própria pressão da bexiga começa a estimular o músculo detrusor, isso é um reflexo autonômico, né? E a bexiga começa a entrar em contração. Tá? Isso vai aumentando a pressão dentro da bexiga, e esse aumento de pressão vai também reflexamente, é um reflexo autonômico, vai diminuindo a contração do esfíncter da bexiga, e aí, em um determinado momento, a urina realmente começa a entrar na uretra e começa a querer sair do corpo. Tá? Existe um outro esfíncter, que é um esfíncter que a gente usa no assoalho da pelve para fazer também a contenção da passagem da urina pela uretra. Esse outro esfíncter tem controle voluntário, mas pode conter a urina por até um certo tempo, porque a pressão vai aumentando nessa bexiga urinária reflexamente, né, via sistema nervoso autônomo. Tá? Mas são esses dois músculos que têm papel aí na dinâmica de funcionamento da bexiga. Aqui para dar uma noção para vocês de localização, tá? Aqui nós estamos olhando numa vista posterior da bexiga urinária. Aqui vocês estão vendo os feixes de músculo liso, são feixes muito reforçados, então a bexiga urinária realmente é muito forte, tá? Tem uma contração muito forte. E aqui a gente vê um ureter, tá? Que então adentra aqui posteriormente, outro ureter do outro lado, posteriormente. Nesse caso aqui nós temos uma bexiga masculina, porque a gente sabe disso, porque a gente está vendo o duto deferente aqui, né? Que vem lá do testículo, conjunto testículo-epidídimo, né? E a vesícula seminal, tá? E ainda a gente consegue ver a próstata aqui embaixo. Então,
é uma bexiga masculina. E essas estruturas a gente vai ver na aula de reprodutor, tá? Então, na uretra, a gente vai ter dois ósteos. O ósteo uretral interno, que é aquele que a gente acabou de ver, fica aqui na bexiga, tá? Faz parte, compõe o trígono vesical, aqui na mulher e aqui no homem, tá? Aí tem a uretra feminina aqui, como a gente já falou, bastante curta, né, relativamente à do homem, e aqui o ósteo uretral externo da mulher. Aqui, então, o ósteo uretral interno no homem, vai passar por dentro da próstata essa uretra, depois vai adentrar o pênis, vai seguir até atingirmos o ósteo uretral externo no homem. Tá? Então, no homem, como tem a uretra é bem mais longa, né? Então a gente tem segmentos na uretra masculina. Então, logo depois da emergência do ósteo uretral interno, né, nós temos a passagem da uretra pela próstata, por dentro da próstata, chamada de uretra prostática. Logo após isso, a uretra passa pelo assoalho da pelve. Tá? No assoalho da pelve existem vários músculos, eles formam realmente um assoalho. É aqui que a gente tem a propriedade de fazer a contração e reter a urina até um certo ponto, né? A gente vai conseguir reter voluntariamente a saída da urina via uretra por um certo tempo, uma contração voluntária. Então aqui é a musculatura esquelética, tá? E aí nós temos a uretra chamada de esponjosa, que é aquela que está passando no pênis. Tá? E aí a gente tem o ósteo uretral externo. Pessoal, acho que de teoria é isso. No PDF que vai ser encaminhado, tem também um material complementar com mais detalhes sobre inervação, vascularização dessas estruturas. Não há necessidade de memorizar esses vasos e nervos específicos, mas fica aí no PDF como material complementar se vocês tiverem curiosidade de ver alguma coisa a mais, tá? É isso, muito obrigado, até a próxima.